Casei e um mês depois minha esposa pediu divórcio. Ela só não esperava que todos os meus bens estavam no nome da minha mãe. Eu sempre fui um cara focado e determinado. Desde jovem, sabia que queria construir algo grandioso, algo que me desse estabilidade e reconhecimento. Trabalhei duro, estudei bastante e, com o tempo, consegui montar meu próprio negócio. As coisas estavam indo bem, muito bem, na verdade. Eu tinha uma casa grande, carros de luxo e uma vida que muitos sonhavam em ter. Mas apesar de todo o sucesso, sentia que faltava algo, alguém para compartilhar tudo isso. Foi então que conheci a Laura. Ela era linda, carismática e parecia ser tudo o que eu sempre quis. Nos conhecemos em um evento de negócios e desde o primeiro momento houve uma conexão instantânea. Começamos a sair e tudo parecia perfeito. Ela era atenciosa, sempre me apoiava e parecia genuinamente interessada em mim e no meu sucesso. Depois de um ano de namoro, decidi que era hora de dar o próximo passo. Planejei tudo meticulosamente. Um jantar romântico, o anel perfeito e a pergunta que mudaria nossas vidas. Quando me ajoelhei e pedi sua mão em casamento, ela aceitou, sem hesitar, com lágrimas nos olhos. Eu estava no topo do mundo, pensando que havia encontrado a felicidade eterna. O casamento foi um evento grandioso, com centenas de convidados, incluindo amigos, familiares e parceiros de negócios. Laura estava deslumbrante, e eu me sentia o homem mais sortudo do mundo. Pouco sabia eu que em apenas um mês tudo mudaria drasticamente. O primeiro mês de casamento foi um turbilhão de emoções. Estávamos ajustando nossas vidas, aprendendo a viver juntos e planejando nosso futuro. Eu estava tão envolvido no trabalho e em garantir que Laura tivesse tudo o que precisava que não percebi as pequenas mudanças em seu comportamento. Ela começou a se distanciar, a passar mais tempo fora de casa e a evitar conversas sobre nosso futuro. Uma noite, ao chegar em casa, encontrei Laura sentada na sala com uma expressão séria. Ela me pediu para sentar e, sem rodeios, disse que queria o divórcio. Fiquei em choque. Não conseguia entender como tudo tinha mudado tão rápido. Perguntei o motivo, tentando encontrar alguma explicação lógica, mas ela foi vaga, dizendo apenas que as coisas não estavam funcionando. Foi então que percebi algo estranho. Laura estava muito interessada em saber sobre nossos bens, sobre como dividiríamos tudo. Ela mencionou advogados e acordos, e foi aí que a ficha caiu. Ela só estava interessada no meu dinheiro, todo o amor e carinho que pensei que tínhamos eram apenas uma fachada. Senti uma mistura de raiva e tristeza. Como pude ser tão ingênuo? Como não percebi antes? Mas ao mesmo tempo, uma sensação de alívio tomou conta de mim. Eu sabia que tinha algo que ela não esperava. Todos os meus bens estavam no nome da minha mãe. Desde cedo minha mãe sempre me ensinou a importância de proteger o que conquistamos. Quando comecei a ter sucesso, ela sugeriu que colocássemos tudo em seu nome, como uma forma de proteção. Na época, achei um exagero, mas concordei. Agora, aquela decisão estava se mostrando a melhor que já tomei. Os dias seguintes foram um borrão. Laura contratou um dos melhores advogados da cidade, e eu sabia que precisava me preparar para uma batalha judicial. Contratei meu próprio advogado, um amigo de longa data que conhecia bem minha situação financeira e familiar. Ele me assegurou que, com os bens no nome da minha mãe, Laura não teria direito a nada. A primeira audiência foi tensa. Laura e seu advogado apresentaram uma lista de exigências, tentando provar que ela tinha direito à metade de tudo o que eu possuía. Eles argumentaram que, como minha esposa, ela tinha contribuído para o casamento, e portanto merecia uma parte dos bens. Meu advogado, no entanto, estava preparado. Ele apresentou documentos mostrando que todos os meus bens estavam registrados no nome da minha mãe, e que Laura não tinha direito a nada. A expressão de Laura mudou drasticamente quando ela percebeu o que estava acontecendo. Ela ficou pálida, e seus olhos se encheram de raiva e desespero. Foi um momento de satisfação para mim, mas também de tristeza. Como alguém que eu amei tanto poderia ser tão calculista? O juiz analisou os documentos e ouviu os argumentos de ambos os lados. Ele decidiu que, como os bens estavam no nome da minha mãe, Laura não tinha direito a nada. Foi uma vitória, mas uma vitória amarga. Eu havia perdido não só uma esposa, mas também a confiança nas pessoas. Depois do divórcio, minha vida entrou em uma espiral de incertezas. Eu me sentia traído, usado e completamente perdido. Mas, ao mesmo tempo, sabia que precisava seguir em frente. Minha mãe foi fundamental nesse processo. Ela me apoiou emocionalmente e me ajudou a reorganizar minha vida. Comecei a me dedicar ainda mais ao trabalho, usando-o como uma forma de distração e crescimento. Meu negócio continuou a prosperar, e eu me vi mais focado do que nunca. Mas, apesar do sucesso profissional, sentia um vazio emocional. Precisava encontrar alguém que me amasse de verdade, alguém com quem pudesse construir um futuro genuíno.
Foi então que conheci a Camila. Ela era completamente diferente de Laura. Era simples, genuína e tinha um coração enorme. Nos conhecemos em um evento de caridade e desde o primeiro momento senti uma conexão verdadeira. Camila não se importava com meu dinheiro ou status. Ela se importava comigo como pessoa. Começamos a sair e dessa vez fui mais cauteloso. Não queria repetir os erros do passado. Mas com o tempo, percebi que Camila era diferente. Ela me apoiava, me incentivava e me amava de verdade. Decidi dar uma nova chance ao amor. E depois de um ano de namoro, pedi Camila em casamento. Dessa vez, o casamento foi simples e íntimo, apenas com amigos e familiares próximos. Não precisávamos de ostentação. Precisávamos apenas um do outro. E dessa vez, eu sabia que estava fazendo a escolha certa. Os anos seguintes foram os mais felizes da minha vida. Camila e eu construímos um lar cheio de amor e respeito. Tivemos 2 filhos lindos que preencheram nossas vidas com alegria e propósito. Eu finalmente entendi o que era o amor verdadeiro, e isso me fez perceber o quão vazio meu relacionamento com Laura realmente era. Minha mãe continuou sendo uma figura central em nossas vidas, sempre presente e apoiadora. Ela adorava os netos e estava sempre pronta para ajudar. Eu me sentia grato por tê-la em minha vida, não só por sua sabedoria e apoio, mas também por ter me protegido de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. O negócio continuou a crescer, e eu me tornei ainda mais bem-sucedido. Mas, dessa vez, o sucesso tinha um sabor diferente. Era compartilhado com pessoas que realmente me amavam e se importavam comigo. Eu aprendi a valorizar as coisas simples da vida, como um jantar em família, uma risada compartilhada ou um abraço apertado. Laura, por outro lado, desapareceu da minha vida completamente. Ouvi dizer que ela se mudou para outra cidade e estava tentando reconstruir sua vida. Não guardo rancor. Na verdade, sinto pena dela. Ela perdeu a chance de ter algo real e verdadeiro, algo que o dinheiro nunca poderia comprar. Hoje olho para trás e vejo que tudo aconteceu por um motivo. As traições e decepções me levaram a encontrar o amor verdadeiro e a felicidade genuína. E apesar de todas as dificuldades, não trocaria minha vida por nada.